Caro professor, cara professora, esse é o roteiro para a leitura e aproveitamento do livro Cartas para Minha Mãe, de Teresa Cárdenas, em atividades escolares. Este tutorial apresenta sugestões de atividades para abordagem da obra em aulas de língua portuguesa e para seu aproveitamento como ponto de partida para atividades em outras áreas de conhecimento. Vários quadros da apresentação podem ser exibidos em tela ou impressos para uso como roteiro de atividades em sala de aula. Vamos começar pelas atividades de pré-leitura. Ao apresentar a obra aos alunos, procure despertar sua curiosidade e interesse pela leitura. Sugira que façam previsões sobre o assunto do livro a partir de seu título e do aspecto da capa. Pergunte se já leram alguma obra da autora, ou pelo menos ouviram falar nela. Aproveite para falar sobre a autora e sua obra. Proponha que os estudantes examinem e folheiem o livro, de modo a formar uma ideia inicial a respeito de gênero literário, aspecto gráfico, que é expresso pelas ilustrações, personagens, lugares, situações e frases que saltam aos olhos no exame superficial. Recomende que leiam os textos adicionais, capas, informações sobre a obra e a autora, dados principais da ficha catalográfica, e anotem as informações essenciais. Discuta com os alunos a impressão geral que tiveram do livro, forma do texto, blocos de texto longo ou curtos, alternância entre narrativa e diálogo, se tem ilustrações, etc. Sugira que, a partir dessa impressão, façam previsões sobre o grau de facilidade de leitura do texto e do quanto essa leitura poderá ser prazerosa. Ajude os alunos a identificarem o gênero literário do livro. Se for necessário, discuta com eles as ideias do gênero literário: poesia, conto, novela, romance, fábula, lenda, peça teatral, etc. Discuta a associação entre gêneros de texto, suas funções, divulgar informações, contar histórias, apresentar instruções, imagens, etc., e públicos-alvo, crianças, jovens, adultos, membros de grupos, estudantes ou profissionais de áreas específicas. Oriente os alunos na busca de informações que deem alguma indicação das motivações e do contexto da criação da obra. Explore o que os alunos sabem sobre a época e o lugar em que a ação se passa. Se for necessário, fale sobre esses pontos. Sugira que os alunos façam previsões sobre o conteúdo do livro, a partir da identificação do contexto geral e das ideias da autora. Oriente os alunos na identificação das características específicas desta obra, formato de texto, nomes, informações em notas, etc. Estas observações vão determinar as atividades personalizadas de aproveitamento do livro. Oriente os estudantes para que façam as anotações em material próprio. Nada deverá ser marcado ou escrito nos livros. Oriente os estudantes para que resumam ou copiem um trecho relevante, ou parte dele, indicando a página onde ele está, para que possam, a qualquer momento, voltar a ele. Agora veremos as atividades pós-leitura. O primeiro passo é a resposta às dúvidas. Ajude os estudantes no acesso às fontes de pesquisa. A pesquisa pode ser individual ou colaborativa, e seu resultado deve ser compartilhado pela turma. Para aprofundar a reflexão sobre a obra, dê aos estudantes um questionário para avaliação do livro. Explique que o questionário não tem respostas certas ou erradas, mas serve para que eles exercitem a habilidade de analisar um texto. Finalize a tarefa com uma discussão das respostas de todos os estudantes. Vamos agora examinar as sugestões de atividades que podem ser realizadas a partir do livro. Várias atividades são genéricas, aplicáveis a qualquer obra lida. A primeira é a leitura com debate de trechos do livro, que pode ser repetida
até que o livro inteiro seja lido pelo grupo. Na leitura dramática, ajude os estudantes a desenvolverem a habilidade da leitura oral, com postura, entonação e expressão adequadas ao conteúdo e contexto do trecho lido. Para as atividades de produção de texto, discuta com os estudantes a diferença entre resumir, que eles já fizeram, recontar e inventar um texto diferente sobre o mesmo tema. Comece com a recontação. Na próxima atividade, oriente os alunos na escolha de um tema entre os vários sugeridos pela leitura. Ajude-os na tarefa de criar um texto sem repetir o livro. Para iniciar a atividade seguinte, retome a discussão sobre gênero literário. Se for preciso, apresente outros exemplos, para que os alunos percebam a unidade de estrutura por trás da diversidade das obras. Nessas atividades, ajude os estudantes em relação ao acesso e à utilização dos recursos de pesquisa, material impresso, internet, etc., de acordo com suas possibilidades. Enquanto a atividade anterior focalizou a autora, esta tem como objetivo o estudo da obra lida. Esse estudo tem dois aspectos: o exame interno da obra e a pesquisa da situação social externa, que permita contextualizar a narrativa. Agora veremos algumas atividades que abordam elementos específicos desse livro. Para a ilustração do livro, forneça exemplos de páginas de cadernos decorados, livros, revistinhas e qualquer outro material acessível que possa inspirar os estudantes. Oriente os alunos para que exercitem a leitura e a escrita, colocando-se no ponto de vista de outra pessoa. O diário em forma de cartas pode exercitar ao mesmo tempo a criatividade, a organização das ideias pela obrigação de escrever diariamente e o uso de formato de carta. No desafio literário, ajude os estudantes a se lembrarem de personagens que conhecem, de revistinhas, filmes, programas de televisão, etc. Ajude-os a elaborar uma descrição desses personagens. Este livro proporciona ainda conexões para atividades de outras áreas de conhecimento. As atividades aqui apresentadas estão descritas no Manual do Professor. Vamos finalizar falando da avaliação de cada atividade. Ela deve contemplar a participação nas tarefas e o domínio de conhecimentos e habilidades. Pode ser proposto aos estudantes que façam uma autoavaliação. No Manual do Professor você encontrará as informações sobre a obra, a autora, as atividades apresentadas e recursos disponíveis na internet, como materiais informativos, obras literárias e materiais didáticos que podem ser copiados e disponibilizados para seus alunos conforme suas possibilidades. Muito obrigada!